Olá, amigos amantes do futebol. A temporada de 2020, que apresentava-se como um verdadeiro pesadelo aos torcedores santistas, transformou-se em um sonho, visto que o Santos será o adversário do Palmeiras na grande final da Copa Libertadores, que será realizada no próximo dia 30 e terá como palco o mítico estádio do Maracanã. Bom, a expectativa dos torcedores do Santos em relação à temporada de 2020 não era nada boa. Afinal, além dos graves problemas financeiros que assolavam o clube e assolam até hoje, o Santos teve de lidar com a saída de Jorge Sampaoli do comando técnico da equipe após o término da temporada de 2019. Lembrando que o treinador argentino realizou um excelente trabalho à frente do Santos, conduzindo a equipe de Vila Belmiro ao vice-título do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Todavia, o subestimado time do Santos deu a volta por cima na temporada de 2020. Todos os prognósticos dedicados ao time do Santos foram por água abaixo, já que a equipe da Baixada Santista conseguiu nada menos do que chegar à grande decisão da Copa Libertadores, e isso sem investir nada, ao contrário, por exemplo, do poderoso Flamengo, dono da maior folha salarial do futebol brasileiro, que caiu nas oitavas de final do torneio. Aliás, o Santos já dava mostras de que realizaria uma grande temporada em 2020, logo em sua estreia na Copa Libertadores, quando a equipe, na época, comandada por Jesualdo Ferreira, bateu o Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina, ou seja, a partir daquele momento o Santos já começava a quebrar uma série de paradigmas e dessa maneira o Santos encerrou a primeira fase da Copa Libertadores, a fase de grupos, como líder do grupo G da competição, somando 16 pontos, e posteriormente, na fase mata-mata, foi eliminando adversários bastante indigestos, como foram os casos da LDU nas oitavas de final, do Grêmio nas quartas de final e, por último, o bicho-papão Boca Juniors nas semifinais da competição. Pois é, e assim o Santos chegou aí à sua quinta decisão de Copa Libertadores ao longo da história. O Santos precisou superar uma série de contratempos no decorrer da temporada. Aliás, você pode ver aí na tela que o Santos já iniciou 2020 sem poder realizar contratações de atletas devido a uma punição imposta pela FIFA em função de dívidas do Santos com clubes estrangeiros. Então o Santos não pôde contratar nenhum jogador por conta dessa punição. Depois disso, o Santos ainda teve problemas com jogadores deixando o elenco, como foram os casos de Eduardo Sacha e Everson, que deixaram o clube em virtude de atrasos de salários na época da pandemia. Depois disso, para piorar ainda mais a situação, o Cuca acabou sendo diagnosticado positivo para o Covid-19. Durante quase todo o mês de novembro, o Cuca ficou impossibilitado de comandar a equipe. E como se não bastasse, ainda veio o impeachment do ex-presidente do Santos, José Carlos Pérez, que foi consumado aí no final de seu mandato, né? Há 20 dias ali do término do seu mandato, o José Carlos Pérez acabou sendo empichado. E por fim, o Santos ainda teve eleições presidenciais do clube sendo realizadas no final do ano. E a gente sabe muito bem que as eleições acabam conturbando bastante o ambiente interno do clube. Do Santos não foi diferente. E mesmo assim o Santos conseguiu superar todas essas adversidades. E caso vença o Palmeiras na decisão da Copa Libertadores, será o primeiro clube brasileiro a faturar 4 canecos do torneio ao longo da história. Bom, e como não poderia deixar de ser, o principal responsável pelo sucesso do Santos na temporada de 2020 é o treinador Cuca, que, embora tenha saído em baixa do São Paulo, foi muito bem recebido pelos torcedores santistas, tendo em vista o ótimo trabalho realizado por ele em sua última passagem pela Vila Belmiro. E toda a confiança depositada pelo torcedor santista no Cuca acabou sendo retribuída da melhor forma possível, já que o Cuca armou uma equipe bastante organizada, um time que joga para frente, um futebol ofensivo com suas linhas altas, um time que apresenta bastante intensidade durante as partidas, de rápidas transições, e tudo isso tendo em mãos um elenco bastante jovem
à disposição, já que o Santos ficou impedido de realizar contratações como citei anteriormente, então teve que recorrer às categorias de base para reforçar a equipe principal, o que no final das contas acabou sendo bom para o Santos, né? Antes que tudo que parecia um problema acabou sendo solução nas mãos do Cuca, sobretudo porque recorrer às categorias de base não é nenhum problema para o time do Santos, muito pelo contrário. Basta recordarmos aí das campanhas do Santos campeão do Campeonato Brasileiro em 2002, na época comandado por Emerson Leão, e que tinha um elenco composto por diversos jovens jogadores, como eram os casos do Diego, do Robinho, do Elano, do Renato, do Paulo Almeida, aquele time que acabou encantando o Brasil com as pedaladas do Robinho na decisão contra o Corinthians. Depois disso, podemos recordar do Santos campeão da Copa Libertadores em 2011, tricampeão da América, sob a batuta de Muricy Ramalho, e naquela ocasião não foi diferente. O Santos também tinha em seu elenco muitos jovens atletas, como eram os casos do Neymar, Paulo Henrique Ganso, Danilo, Alexandro, o goleiro Rafael, enfim, eram diversos jogadores vindos das categorias de base que também deram conta do recado e conduziram o Peixe à conquista continental. E agora em 2021, mais essa nova geração de meninos da Vila, formada por Caio Jorge, Sandri, Lucas Braga, Felipe Jonathan, John, entre outros, vem demonstrando mais uma vez que a política do Santos de apostar nas categorias de base é mais do que certa. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!